Espaço Interativo. Sejam todos bem-vindos. Aperte o play e embarque conosco em uma aventura intergaláctica neste podcast que vai te surpreender a cada episódio, onde as fronteiras do conhecimento são desafiadas e novas descobertas aguardam por você. Prepare-se para se surpreender. Apresentação: Miller Cristiano. Olá, sejam todos bem-vindos ao Espaço Interativo. Estamos começando aqui mais um novo episódio e hoje estou aqui para poder trazer para vocês mais uma participação aqui, né? Primeiramente, sou o Miller Cristiano, sou daqui de Nova Serrana, interior de Minas Gerais, e quero agradecer a vocês aí por estar nos prestigiando aí com a sua presença, nos acompanhando, né? E quem não é inscrito, se inscreve aí, né, no programa e ativa as notificações aí para estar recebendo aí os novos episódios. E quero agradecer, né, pela audiência de vocês, e estou gostando bastante. E é isso. E sem mais delongas, eu quero falar para você que eu trouxe aqui duas participações especiais. Trouxe dois amigos aqui, que é o Pierre e a Roberta, e eu quero passar a palavra para eles estar se apresentando, para a gente começar aqui a fazer aqui um bate-papo legal aqui. Bom, meu nome é Roberta, sou DV total, sou enfermeira, aposentada, né? E estou aqui para responder aí as perguntas do Miller. Oi, tudo bem? Meu nome é Pierre, eu tenho 48 anos, sou professor de inglês e estou aqui para participar do programa por conta de um trabalho que eu comecei a fazer, que é de narração de livros, para um canal no YouTube para dar acesso às pessoas que não enxergam ao material escrito. Isso, bacana. E então agora vamos começar aqui o bate-papo. Eu quero perguntar para vocês aí como que vocês se conheceram. Eu sei que vocês são amigos, e eu queria saber assim, um pouquinho da história de vocês, contar um pouquinho para os ouvintes, né? Como que vocês se conheceram, e conta um pouquinho pra gente. Bom, nós nos conhecemos desde bebês, né? Desde bebês. Nossa amizade vem dos nossos pais, né? Que são amigos em comuns, né? Então, desde então, né? Desde os nossos nascimentos é que nós temos contato um com, né, o outro. A mãe da Roberta era bastante amiga de uma tia minha, irmã do meu pai, e ficou amiga das outras irmãs e do meu pai. E aí todo mundo foi casando, tendo filhos, e todo mundo continuando amigo. E assim a gente é amigo desde criança, ou seja, né, desde que a gente é pequenininho mesmo. 50 milhões de anos. Bacana. E a gente falou sobre a leitura e tal, e como é que foi assim, como que você entrou assim, nesse universo aí da leitura, de fazer narrações, assim, conta um pouquinho pra gente. Bom, então acho que para eu chegar nesse ponto... eu tenho que entrar aqui. Eu acho que a gente, porque eu, né, acho que a Roberta podia contar a história dela, porque foi um ponto da história dela que me fez despertar para a ideia. Ah, sim, né, sim. De narrar, então acho que a Roberta podia começar essa história. Então, eu sou diabética, né, desde os 12 anos, e aos 30 anos, na minha segunda gravidez, eu tive complicações e eu perdi a minha visão, perdi rim, perdi visão por conta do diabetes, né? E é isso, né? Eu perdi a visão por conta do diabetes. Tive um filho deficiente que faleceu em 2020, e por conta disso também é que o Pierre chegou mais próximo de mim, né? Porque nós nos conhecemos desde criança, mas assim, né? A gente cresce e cada um vai viver, né, sua vida. Eu casei, né, e ficamos mais distantes e nos reaproximamos a partir desse momento difícil, né, da minha vida. E Pierre
veio para me ajudar, assim, e muito, né, com a leitura dos livros. E é assim que nós começamos, né, na história dos livros, mas não com ele narrando, e sim, né, a gente escutando livros narrados por outras pessoas, né, e chegou num determinado momento em que ele falou: Roberta, nós vamos ver ler qual livro. Aí ele surgiu com a ideia que tinha um livro, né, de uma amiga dele que não tinha narração, né, e ele se propôs a narrar esse livro para mim. E assim começou a história da narração. Bom, do meu lado, assim, né, como que eu acompanhei a história da Roberta? Foi isso que ela disse. A gente era muito amigo na infância, se via com bastante frequência, aí depois vai adolescente, faculdade, cada um vai começando a sua vida e você vai se vendo com menos frequência, mas as redes sociais acabam deixando a gente longe, meio próximo. Você sabe o que está acontecendo, né? Você vê ali, mas acaba não falando com a pessoa todo dia, não vendo, e os anos vão passando. E aí, para mim, né, quando eu comecei a observar a história da Roberta, assim, de um amigo com uma história diferente, foi quando o primeiro filho dela nasceu e ele acabou tendo algumas complicações, enfim, e aí ficou com uma série de deficiências físicas e mentais, e eu já achei isso bastante impactante, e a maneira como a família dela, porque a mãe dela é sempre muito amiga da minha tia, então, né, não só por rede social, mas também através dessa ligação, eu sabia de muitas coisas, e vi, assim, né, todo o amor mesmo, toda a dedicação, assim, para cuidar daquela criança que tinha necessidades especiais. Então, isso já foi um ponto que, bom, já me fez olhar para esses amigos com um olhar mais assim, nossa, né, que bonito, né? É uma beleza meio colateral, porque é uma coisa ruim, de uma certa maneira, mas toda a energia boa que se gera, né, do amor, porque ele deu a sorte de, né, nascer numa família que se propôs a cuidar do jeito que cuidou. Então, isso já foi uma coisa que me deixou meio alerta, né, para aquele núcleo ali. E aí, os anos foram passando, de repente, eu sei que ela vai precisar fazer um transplante de rins e que o irmão resolve doar o rim para ela, e eu achei isso assim, nossa, né, a gente vê em novela, vê em filme, e de repente isso acontece, né, eu fiquei me perguntando, será que eu doaria? Será que eu teria coragem? Não é a vontade, mas a coragem, né, de, meu Deus, vai tirar um rim, você vai ter que ser operado, né, é uma decisão difícil, e ninguém deve ser obrigado a fazer isso, né. Então, acho que é compreensível alguém também pensar e assim, não quero doar, não tenho coragem. Enfim, então, o fato do irmão ter doado e dela precisar, já foi uma outra coisa que eu falei, nossa, que família interessante, assim, né, unida. Ponto. Aí, daqui a pouco, o filho com as dificuldades, e aí os rins, daqui a pouco, a Roberta perde a visão. Meu Deus, né, até teve uma brincadeira que a gente fez, alguém falou, tacou tijolo na cruz, né, tipo... E aí, caramba, já, nossa, né. E aí, os anos foram passando e, de repente, eu vejo uma postagem no Facebook, e naquela postagem, de alguma maneira, eu vejo que o filho dela tinha morrido e eu não sabia. E para mim tinha sido recentemente, e aí foi quando eu falei, nossa, agora eu tenho que procurar a Roberta, realmente, porque eu fiquei muito impactado com aquilo. Eu falei, nossa, quanta, né, tragédia. Eu falei, caramba. E aí foi a hora que me deu realmente assim, a luz de pensar de que maneira eu posso entrar na rotina da Roberta, mesmo de longe, a gente morando em cidades, né, distantes, mas para tentar tornar a rotina dela mais agradável, porque deve estar muito desagradável, né? Ter todas essas coisas na cabeça, enfim. E aí foi quando eu, né, procurei a Roberta de novo, assim, começamos a conversar mesmo, né, não só aquela coisa rápida de curtir uma coisa do outro no Facebook. E aí eu fui percebendo que uma coisa que eu podia, com a qual eu podia ajudar, seria o entretenimento. A gente conversando, o entretenimento dela basicamente era novelas, né, Roberta? Isso. Ouvindo as novelas, e assim, ela consumindo várias novelas, e sempre com aquele problema da novela deixar algumas coisas no escuro, literalmente, né? Tem um som, não mostra aquela imagem, alguém bate na porta e de repente abre, tantam, e não fala quem é. E aí eu falei, pô, será que não tem um outro caminho que seja mais completo para essa compreensão? E eu falei, pô, o livro, né? Um audiolivro, o livro tá tudo ali narrado, né? É exatamente para você imaginar. E aí eu falei, pô, o que você acha se a gente começar a ouvir umas narrações de livro? Eu comecei a baixar no YouTube, partir em capítulos, a gente ouvindo, ia discutindo os capítulos, e até que chegou nesse momento em que eu queria mostrar para ela o livro de uma amiga, e não tinha narração, e eu falei, pô, acho que eu vou narrar, mas vamos ver o que vai dar, né? Não sei se vai ficar bom, porque eu nunca tinha feito. E aí comecei a fazer, e a gente
começou a ir passando para outro livro, e aí resolvi abrir o canal no YouTube para disponibilizar o material. E basicamente foi assim que eu acabei descobrindo um hobby, uma atividade que agora eu adoro fazer, e achei que ia ajudar, e fui mais ajudado do que ajudei. Ah, bacana. E você falando nas narrações, eu fiquei assim, eu posso falar com propriedade, porque eu conheci assim o trabalho através da Roberta, né, que ela disponibilizou o link num grupo de uma amiga que a gente tem, né, que a gente conhece, que é a Vera, né, que é do grupo Eletrodomésticos Acessíveis Mais, e, e eu entrei naquele link ali, eu conheci a história de um livro, que eu não me lembro o nome do autor, mas que é A Droga da a droga, Obediência? isso, a Droga da Obediência, que eu me amarrei nessa história, eu achei muito massa mesmo. E falei, cara, eu vou ouvir esse livro aqui mais uma vez, porque essa história é muito legal. E eu curti bastante. Foi aí que eu conheci o seu trabalho, eu achei muito legal, muito interessante. E daí também me surgiu uma curiosidade, né? Eu até queria perguntar para você, não sei se já perguntaram para você, mas queria saber se você tem uma voz muito legal para fazer narração, e você já fez assim, sei lá, locução, alguma coisa assim do tipo? Não fiz não. Só para te dizer o nome do autor, é o Pedro Bandeira. Ah, Pedro Mas Bandeira. Pedro Bandeira. Não, nunca fiz. Eu fiz teatro, né? Muito tempo fiz tablado, fiz CAL, que é um curso de teatro também no Rio. E aí você prepara a voz, né? Tem um olhar especial para a voz, e sou professor. Então, assim, falar, e sou professor de idioma, então falar é uma coisa que eu gosto de prestar atenção, assim, né? O ato de falar, dicção, mas nunca tinha pensado isso. Isso que foi o divertido. Eu nunca imaginei que eu fosse narrar alguma coisa. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer alguma coisa com a voz, a não ser dar aula, né? Ou, enfim, conversar. E aí eu descobri esse hobby, que é uma coisa que agora eu realmente adoro fazer. Adoro o processo de estar narrando ali, falando. É quase que um mantra mesmo, né? Você vai... entra naquela musicalidade. Todo mundo devia tentar. Faz bem. Isso, verdade. E você falou da narração, é bacana. E você comentou comigo sobre, né, sobre ser ator, né, e tal, mas assim, a gente tem que aparecer, tem que, como diz, tem a imagem da gente e tal. E já passou na sua mente, assim, alguma vez, assim, de fazer dublagens? Que também... Dublagem, não, exatamente. Eu nunca pensei em fazer nada com a voz, a não ser assim, usar para dar aula, mas a voz como, né, um fim ali, dublar ou narrar, nunca. Por isso que eu estou te falando, fui ajudar e fui mais ajudado. Eu acabei descobrindo digo assim, não vou nem dizer um dom, não é isso que eu quero dizer, não, uma potencialidade, assim, de fazer uma coisa que me dá prazer, e eu não sabia, né? Porque eu sempre quis cantar, mas sei que eu não canto bem, então nunca explorei esse lado de voz, né? Então acho que eu fiquei meio frustrado porque eu não sei cantar, e de repente eu falei, caramba. E aí comecei a receber o feedback, né, de algumas pessoas, não pela qualidade da minha voz, não me importa assim, se você vai achar minha voz bonita ou feia. O que me importa é se você vai conseguir entender o que eu estou falando ali, entendeu? Sim, sim. Para você ter acesso àquilo que os meus olhos têm, o seu não tem, né? Então a minha voz precisa estar somente clara. Se você vai achar bonita ou feia, aí é uma interpretação sua, né? Sim. Eu quero que ela seja compreensível. Aí, se você falar para mim, não estou entendendo nada do que você está falando, aí você vai tocar no meu ponto que eu vou pensar. Então, eu tenho que repensar a maneira de fazer. Começou tudo só para a Roberta poder ouvir. Como eu estava criando esse material, por que não disponibilizar para outras pessoas, né? Então, tanto que se você, né, pegar o meu canal ali, eu não boto nem meu nome, nunca foi... E não é, o meu objetivo não é divulgar o meu trabalho como narrador, nada disso. O meu objetivo é só narrar. Ah, sim, tudo sem fins lucrativos. Então, e aí que eu não quero me perder, assim, de maneira alguma. Não quero nunca deixar exatamente isso virar uma profissão, porque não é uma profissão. Pode até ser uma profissão no paralelo, mas a narração de livros ali, essa disponibilização de material, não vai ser nunca uma coisa que realmente não é profissional. É hobby, sabe? Isso, ah, tá. E no caso, Roberta, e para você, como é que foi assim, quando ele começou a fazer as narrações para você, como foi para você no início ali, vendo para você que são amigos de infância e tal,
e recebendo essa ajuda e tal. Como foi para você receber essa ajuda da leitura para você no início? Foi excelente, né, foi uma terapia muito boa, porque como eu falei, né, eu estava num momento muito difícil, e a leitura foi um momento ali, né, que eu estava, além da cultura, né, estava distraindo a minha mente, entendeu. E além, né, da leitura, o PR ainda se disponibilizava de estar discutindo comigo aquele capítulo, né. "Ah, o que que você achou? O que que eu achei?", né, então era um debate bem tranquilo, inclusive, né, ele até falou: "Roberta, a gente tem que voltar a fazer isso, né, porque a gente até sente falta, né, porque é um momento de distração, né". Então, Ah, assim, a bacana. gente sente até falta né, ele até falou: "Roberto, tô sentindo falta da gente estar debatendo o livro, né, e como eu tô atrasada, ele tá me esperando". Eu falei, e aí, Roberto, já está em que capítulo? Vamos chegar, né, Eu no tô no mesmo 20, capítulo. é no último do 19, né, 19.8, né, capítulo 19, parte 8. Então, assim, para mim foi excelente, porque é um momento de distração, né, de você estar focado numa coisa, e não estar pensando, né, em outras, né, como eu falei, né, no momento ruim da minha vida. Então, assim, foi um momento muito bom que o Pierre apareceu, né, e estou gostando muito. E E era essas uma coisa que eu não fazia, né, ler livro, entendeu, há muito tempo, né. Eu falava para ele: "Pierre, eu lia livro quando eu era de escola, né, porque você começa a sua vida profissional, né, e não tem tempo", entendeu. Sim. Então, a partir do momento que Pierre entrou, assim, né, de volta na minha vida, que eu passei a ler os livros. Mas eu queria falar dessas conversas que a Roberta falou que a gente começou a ter, né, que ela falou assim: "Ah, ele se predispôs", ou algo do tipo. Na verdade, não foi uma predisposição, porque são bons momentos, né, não era uma coisa que eu: "Ah, então vou abrir aqui um horário para fazer isso aqui com a Roberta, para ajudar a Roberta". Não, eram momentos pelos quais eu ficava esperando e fico, para a gente realmente conversar. Então começou a aparecer também um momento bom na minha rotina, né, aquele momento do dia em que eu ia conversar com a Roberta sobre os livros, né, sobre os capítulos, e a gente acabava falando sobre várias outras coisas, né, a parte dos livros, o que a gente pensava. Então começou a ser realmente um pacto ali, né, uma rotina, algo É uma acordado, terapia, assim, uma né. terapia, onde a gente ficava realmente, fica discutindo ali a história e pensando coisas, e escolhendo autores, né, para ler, para conhecer, autores que eu queria mostrar para a Roberta e para todo mundo, que eu acho que as pessoas têm que ler. Pode até não gostar, não tem problema, mas são, né, clássicos que eu acho importante você ter acesso e poder falar, não, li e não gostei, ou li e adorei, mas acho legal ter como referências, né, e não ter um preconceito de, mas é um tipo de história. Eu lembro que esse que a gente está ouvindo agora, a Roberta tinha lá uma resistência aos livros dos vampiros. Existe uma autora chamada Anne Rice, e ela tem entrevista com o vampiro, e tem uma série de vampiros e série das bruxas, na verdade, né? O das bruxas foi que a gente foi começar, e eu falava, Roberta, não ouve, mesmo que você não goste, não tem problema, mas é uma autora, assim, né, muito famosa, uma referência mesmo na literatura, pop mesmo, né? E é esse livro que a gente está agora, né, ouvindo, que eu também estou narrando, agora estou começando a narrar o terceiro, que estou indo bem devagarzinho, exatamente para esperar a Roberta chegar onde eu estou, para a gente continuar discutindo, para eu não ficar na frente, né, e a gente não ter esse momento de discussão. Então, tudo que eu não quero que pareça assim, é que eu sou o bom samaritano. Não, eu tive essa luz de pensar em fazer alguma coisa, mas assim que o processo começou, essa ideia de eu ajudar se descaracterizou imediatamente. A gente começou um processo de momentos prazerosos, assim, durante o dia, que não teve mais essa de quem está ajudando quem. Era uma coisa assim, eu ficava amarradão de ler, de discutir, de ouvir a opinião dela, e nunca em nenhum momento dessa reaproximação a Roberta me impactou como, se faz de coitada por tudo que passou. Não, pelo contrário, sempre uma pessoa resolvendo tudo, para ela e para todos da família, assim, super proativa, e isso foi realmente também me fazendo aumentar a admiração, assim, e exatamente te caracterizar como uma ajuda. Foi uma reaproximação que veio por uma ideia. É basicamente isso, né? Não tem mais quem ajuda quem, assim, né? Enfim, reaproximou a amizade. Só, né? A amizade voltou do mesmo jeito que era quando a gente era criança, ali na adolescência. Não foi uma coisa assim, voltamos sem intimidade, não, foi muito fácil, assim. E é isso. Foi
foi uma espécie de válvula de escape para poder fugir daquela negatividade, né? Porque estava num momento não muito agradável e tirar a mente dali, né? O negócio é tirar a mente, a atenção de um pensamento que vai fazer só você ficar sofrendo. Então, né, como é que você não pensa uma coisa pensando em outra, né? E você pode pensar em coisas boas e coisas ruins. Ficar de olho fechado também, com pensamento positivo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, vai criar uma ansiedade louca. Então, vai fazer arte, né? Vai ler, vai fazer cantar, vai, né, lavar a louça, como a Roberta adora, como terapia ocupacional. A gente estava rindo disso outro dia. A Roberta puta porque alguém ia lavar a louça. Você está louca? Deixa eu só lavar, imagina, vem aqui lavar a minha, pelo amor de Deus. Então a gente vai achando coisas, atividades manuais, né, que vai botar atenção numa coisa, jardinagem, mexer na flor. Então a parte da física também é boa, né, tocar um instrumento musical. É bom deixar atenção ali. A gente, né, começou a ler um livro também chamado O Poder do Agora, narrando, que é de um cara que eu gosto, enfim, espiritualista, e com a ideia de focar também a atenção no que você está fazendo agora, para a atenção não estar no passado ou no futuro, né? Gerando ansiedade, sofrimento, pânico, por uma situação que, na verdade, não está acontecendo no seu presente aqui, né? Aqui a gente está conversando, né? Então, de repente, eu estou aqui sozinho na minha casa, aí estou lembrando do meu cachorro que morreu, daqui a pouco eu estou chorando igual como eu estava chorando no dia que ele morreu. Mas é só um pensamento que me levou a isso, né? Será que eu preciso deixar os meus pensamentos me levarem tão longe na emoção? Será que eu não posso brecar isso antes? E aí é que entra o hobby que você gosta de fazer. Então, se eu estou percebendo que eu estou com um pensamento que está me atormentando, opa, vou narrar. Pum, daqui a pouco já estou mergulhado na narração, já nem estou lembrando mais daquele pensamento que estava ali horrível, né? A minha luz foi essa. Falei, como que eu posso entrar para desvirtuar ali o pensamento dela daquilo que deve estar atormentando? Porque todo mundo, né? A gente vai envelhecendo, todo mundo passa pelos seus calvários, então pode não ser pelas mesmas razões, né? Mas ter estado num lugar muito ruim de sofrimento, você consegue perceber que deve estar muito ruim para o outro, porque você já passou por coisa semelhante, assim, né? Em termos de sofrimento. E hoje, né, Roberto, você, assim, tem, assim, algo em mente, assim, que você, assim, almeja, assim, para o futuro, que você... O que você hoje tem, assim, em mente, que espera, assim, do futuro para, né, que vai te ajudar, que vai trazer benefício para você? O que você espera, assim, hoje? Bom, eu espero continuar lendo os livros aí, né, junto com o PR, né? Assim, isso que eu ia falar, os livros também me trouxeram para o mundo, né, cegal, porque através da leitura dos livros, né, eu comecei a querer divulgar, né, porque PR falou, Roberto, eu queria ajudar outras pessoas deficientes, né, e eu não sabia que existia esse mundo aí, né, que tinha... Eu não sabia que tinha em Facebook grupos de deficientes visuais, no WhatsApp. Então, assim, me abriu outra porta para mim, né, porque eu não tinha até então contato com pessoas deficientes. E fui ter, a partir do momento que eu fui procurar ajudar o PR a divulgar o trabalho dos livros, né, para outras pessoas que têm a mesma deficiência que eu, né? Então, entrei no mundo, né, dos deficientes através dos livros também, né? Então, fiz bastante amizade, e é isso que eu espero também, né, no futuro aí, mais aprendizagem com a leitura, né, com os grupos, né, e me interagir mais, né, e quem sabe um dia até, né, andar de bengala, porque eu até hoje não tive coragem, né, então, assim, né, o pessoal me estimula muito a tentar, né, quem sabe um dia, né, então, assim, eu espero progredir aí, né, no futuro, né, aceitar mais a deficiência, que eu acho que a gente custa aceitar, né, então é isso. Ah, bacana. E quando você se viu, assim, nesse universo aí de conhecer outro deficiente, como foi para você, assim, quando você começou a conversar com outro deficiente, o que você, que, que veio, assim, na sua mente, assim, de conhecer outros? Então, é o que eu falei para o PR, caramba, PR, eu achava, né, que eu fazia muita coisa e eu não faço nada, porque a cada dia que passa, né, eu fico mais impressionada, como é que as pessoas
se adaptam, né, se desenvolvem bem, né, porque eu não me vejo fazendo muita coisa que os deficientes lá do grupo, né, fazem, entendeu? Então, assim, eu admiro muito deficientes que moram sozinhos. Eu falei, caramba, como é que consegue, né? Eu fico perdida às vezes em casa, meu filho com meu marido que enxergam, né? Então, eu, assim, admiro muito as pessoas que não enxergam e o que eles fazem lá no grupo, né? O que as pessoas comentam, né? O que fazem. Então, assim, eu estou aprendendo, né? E espero aprender mais ainda no mundo cegal, né? Porque é a minha condição hoje, entendeu? Sim. E aí, no caso, eu queria perguntar para vocês, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu quero poder ouvir, sobre o documentário, né, que vocês fizeram, contando a história da Roberta. E eu queria, assim, que você contasse um pouquinho, assim, como foi essa ideia, como é o documentário ali, tipo o podcast que você tá, pode falar pra gente? Então, começou assim, né, que o PR falou, Roberto, a gente podia fazer um documentário, né, para chamar a atenção das pessoas com cuidado com diabetes, né, e eu fiquei meio assim, não quero, que eu não quero, eu sou igual a ele, não quero aparecer, né, ele, não, Roberto, então a gente faz em áudio, né, então, aí começou a história assim, e ele foi gravando as nossas conversas, né, depois ele falou, Roberto, tem muita coisa que já tem gravado, né, e assim que ele foi fazendo, e ele fazia, mandava para ver se eu aprovava, entendeu? E assim foi, né, fluindo bem, e quando ele precisava de mais material, que ele ia me perguntando, mas assim, ele foi já gravando, né, Pierre, e depois foi juntando. Na verdade não foi gravando, era uma mensagem de áudio, lembra? Que você ia me mandando pelo WhatsApp, e estavam ali, gravados na nossa linha de conversa, porque... Na verdade, o que começou a acontecer? Quando eu fiz essa reaproximação da Roberta, que eu comecei a conversar com ela, que eu fui achando que eu ia encontrar uma pessoa derrotada, uma pessoa, enfim, acabada, assim, emocionalmente, eu encontrei uma pessoa forte. E aí aquelas conversas foram me impactando tão positivamente que eu comecei a falar, caramba, de repente essa história não é uma história de tragédia, de tristeza apenas. Ela pode ser uma história de superação, né, e de alerta para outras pessoas que, de repente, são diabéticas e que podem detectar esse problema lá atrás e vendo, né, onde pode se chegar se não tomar determinados cuidados, às vezes simples, né, que hoje em dia são simples se você tiver acesso ao conhecimento. E aí foi a hora que surgiu a ideia da gente falar. Primeiro surgiu a ideia de um livro, lembra? Isso. Roberta, vamos fazer um livro, né, de repente, contando a história, mas não querendo trazer uma ideia pesada, ruim, mas de superação mesmo. Claro que tem momentos tristes, não tem como evitar, mas mostrar a superação, né, muito mais estou aqui, viva seguindo adiante com meu outro filho, com a minha vida, lendo, escutando meus livros, mesmo cega, conhecendo novas pessoas. E aí a ideia do livro foi meio que se perdendo, porque o irmão da Roberta é cinegrafista, jornalista, cinegrafista, e a gente teve a ideia de fazer uma coisa em vídeo a priori, de fazer um documentário. E aí depois veio essa história de barrar na imagem, né, coisa chata. E também se é para cego, para que a gente vai fazer, né, com imagem? Para quem enxerga. Não vamos fazer para quem não enxerga mesmo, né, assumir que é no escuro. E aí eu vi que eu tinha esse material todo das conversas ali, dos áudios que a gente ia trocando. E aí eu baixei essas conversas todas no meu computador. E aí fui montando, né, porque... Quando eu reencontrei a Roberta, eu perguntei, Roberta, como é que foi? O que aconteceu? Então, tinha essa narrativa toda do processo. E aí eu resolvi intermediar isso com pareceres médicos, assim, né? Pegando depoimentos de médicos, falando sobre uma coisa, e aí o depoimento da Roberta, ou da mãe da Roberta, né? Outras pessoas. E aí a gente foi montando em forma de podcast, de episódios, e aí construiu essa história toda, desde que nasce o primeiro filho, com as complicações, e aí a evolução da diabetes, até chegar no presente. E assim... foi como o projeto se desenvolveu, né? Assim, exatamente experimental mesmo, nunca teve a pretensão de vamos fazer um grande documentário para... Não, era só realmente contar uma história que sirva de alerta para muitas pessoas. Isso que eu ia falar, sirva de alerta, né? E ao mesmo tempo um material comovente também, né? Mostrando a união da família, como que foi importante, né?
todo o apoio, né, de todos ali da família, da mãe, do irmão, da irmã, do marido, da família do marido, enfim, né, o apoio do marido, né. É a história assim, a gente vê tanta coisa ruim, né, então por que não mostrar coisas boas, né? E, assim, para o público que deseja, né, ter acesso, como é que eles fazem para ter acesso a esse documentário? Qual é o meio de chegar até ele? Ele está no YouTube, né, tem um canal chamado Cegoflix, lá no YouTube, e aí tem uma playlist que está com esse documentário, um podcast lá na área de podcast, e aí tem o chamado Diabetes. Diabetes apagaram as luzes, exatamente, né? Diabetes apagaram as luzes. E aí estão todos os episódios numa playlist. Esse foi um outro ponto, quando eu fui criar o canal, eu falei, Roberta, e aí, né, cego é um termo pejorativo, como é que você se sente, né? E aí a gente resolveu, né, sempre de comum acordo ali, principalmente no que diz respeito à opinião da Roberta, de que, não, qual o problema da palavra cego, né? Não adianta você querer ficar mudando a palavra para falar de uma mesma coisa, né? O que você tem que fazer é desconstruir a ideia de que a palavra cego traz uma coisa de negativa. Ela não traz nada de negativo, ela significa uma pessoa que não tem habilidade de ver. Qual o problema? O problema está na mente de quem acha que cego é uma palavra pejorativa. Então esse foi um objetivo também, né? E aí quando eu vi o canal que você também entrevistou aqui no podcast. Da Licélia. Ela também usa o termo cego. Eu falei, opa, tá vendo? Então, assim, né? Porque aí tem sempre alguém que entra assim, não usa esse nome. Aí eu comecei a falei, não vou dar ouvido, porque é o que você falou, a gente conversava lá atrás, né, antes da gente começar aqui, a questão da consultoria. Eu estava junto com a Roberta, eu não estava sendo leviano de achar uma coisa. Então, como você se sente em relação a isso, Roberta? Para mim, nada, então vamos batalhar, né, pela desconstrução mesmo, vamos usar lá Cegoflix, e aí tá lá. E aí você acessa, tem cegoflix@gmail.com, né, tem um canal do YouTube. Que além do podcast, do podcast, né, tem os livros, né, que Pierre narra, né? E as radionovelas, né? A radionovela. Que acabaram sendo o ponto forte do canal, uma vez que agora eu tenho uma limitação de livros para botar no YouTube, porque eu tenho que botar livros que já estejam no domínio público, né, para não ter problema com direitos autorais. Ou o livro da minha amiga, que eu estou narrando novamente, que eu perdi lá os arquivos no outro canal, mas tudo bem, porque ela me deu lá os direitos para narrar, né? Mas as radionovelas, que são peças de teatro adaptadas para aquele modelo, eu não tenho esse tipo de problema. Então, para quem gosta de humor sarcástico, também tem várias na playlist de radionovelas, tem várias lá. Ah, bacana. E sobre o que você falou aí, né, comentando sobre o termo cego, é que, na verdade, assim, na minha opinião, você procurou, eu achei bem criativo o nome, né, Cegoflix, achei bem legal. E eu acho que não é assim tão negativo, né, esse nome. O que eu acho assim negativo é quando você se refere a uma pessoa que é deficiente visual, tipo assim, vamos chamar aquele ceguinho para poder. Quando você usa como um termo pejorativo, né? Isso. Para usar uma diminuição. Aí, quando a pessoa usa com essa intenção, não importa você mudar o nome, qualquer nome que você der, ela vai usar do mesmo jeito, entende? Então, mudar o nome, por exemplo, se ela vai usar, se você acha que, então, por exemplo, né, deficiente visual é um termo mais adequado, a pessoa que é insensível, ela vai usar esse termo com esse mesmo tom. Um deficiente visual. Entende? Então, o nome não vai fazer diferença. A desconstrução tem que estar, independentemente do nome, não tem que haver, né, não tem que ser usado como um termo pejorativo. É simplesmente um nome para uma condição, né, física. Assim como tem para sexualidade, né, como tem para cor, né, falar um preto. A pessoa é preta, é uma pessoa preta e uma pessoa branca. Qual o problema? Mas a questão é se você usa o preto ou um branco, um branquelo ou um preto, né, tentando jogar nesse termo um valor pejorativo né, para diminuir, aí é que está o problema. Mas o problema não está no termo em si, entende? Está no que as pessoas colocam nesse termo na hora que elas se expressam, e as pessoas ruins vão sempre existir. E elas têm que ser caladas de que maneira? Não pode ficar dando ibope para elas, entendeu? Então, tá falando, deixa maluco, não adianta você querer confrontar, porque as pessoas acham muitas vezes que, por exemplo, querer dar uma lição de moral numa pessoa dessa vai fazer a pessoa entender que ela está errada. Não vai. Essa pessoa ela não quer entender, ela quer criar confusão, entende? Então, se ela faz um comentário racista e você tenta contra-argumentar
querendo mostrar o absurdo que é, ela não vai falar, entendi, compreendi, agora eu não vou fazer mais. Ela vai te tacar outro, entendeu? Porque ela é um Exu maldito que quer ficar te atormentando a vida. Então, assim, pum, deleta, cala e, né, tentar não deixar qualquer termo que seja, né, ficar afrodescendente, ou gay, ou viado, ou bicha, ou cego, ou, sei lá, baixinho, ou careca, qualquer coisa, né? E você, a mesma coisa, não pode falar careca. Eu tô ficando careca, sou careca, qual o problema? Aí fico recebendo umas coisas no YouTube, sei lá por quê, não sei como ele sabe que eu sou careca, de implante. Eu falei, eu não quero fazer implante, maluco, eu tô bem com a minha careca. Pode falar aquele careca ali, eu não vou ficar triste. Assim, não é uma coisa que vai me agredir. Só vai me agredir se eu deixar. Né? Se eu achar que ser careca é um problema. Aí sim. Né? Se eu tiver vergonha da minha careca, alguém me chamar de careca, eu vou morrer. Mas, né, a gente tem que se aceitar como a gente é. Né? Então, a gente não pode deixar as pessoas que usam determinados termos pejorativos para diminuir a gente, né? A gente aceita como a gente é, pronto, né? E daí? Né? Sou cego, ou sou careca, ou sou alto, ou sou baixo, sou bonito, sou feio, né? Cada um é do jeito que é. E se a gente não tentar impor, né, que o jeito que a gente é, seja fisicamente ou de personalidade, né, é um jeito que tem que ser respeitado, as pessoas passam por cima. Se a gente ficar trocando os nomes para tentar ser aceito, entende? Não estou querendo falar isso como, é certo fazer ou errado fazer, mas é um pensamento que a gente tem que ter. Será que eu tenho que ficar trocando nome para tentar, então, criar um outro nome que vai ser melhor para eu ser aceito? Ou será que eu tenho que batalhar pela minha condição independente do nome, né? Aí, através de acesso, de respeito, né? As coisas têm que ser pensadas para mim também, né? Então, se eu não enxergo, eu vou batalhar para que tenha acesso para quem não enxerga, rampa para eu poder, né, subir, sei lá, pensar em qualquer tipo de... E aí tem que ter um movimento de união das pessoas, né, que tem essa condição, seja ela qual for, para brigar pelos seus direitos mesmo, né? Para falar, estamos aqui, olha só, pagamos impostos como todos, não é isso? Então o nosso acesso não pode ser menor. Verdade. O meu imposto vai ser menor? Não, né? Então, pode ser que a gente amanhã receba um monte de haters falando que é absurdo chamar de cego, tudo bem. Mas a gente vai fazer o quê, né? Né? Foi mal aí. E só pro pessoal aí que tá ouvindo aí se situar melhor aí. Gente, o Pierre, tá, ele é enxergante, a Roberta, igual ela já falou na história dela, é deficiente visual. E o espaço interativo é isso aí, né? É trazer pessoas também, tanto que enxerguem que também tem deficiência, né? Assim, não tem escolha, tipo, eu quero trazer somente deficiente, quero trazer somente enxergante e tal. E é bem interessante ter essa divisão, porque são, no linguajar popular, né, que algumas pessoas comentam, que são dois mundos, né? Enxergante e não enxergante. E tá aí para vocês ver como é que é legal, como é que é bacana, e a gente tá aí para mostrar que tudo é possível, né? Quando a gente quer, quando a gente deseja fazer a coisa certa, o bem, né? E muito bacana. Sim. E a coisa da gente se falar por áudio, né, independentemente de enxergar ou não, é também um ponto assim que acaba unindo um pouco, né? Porque a gente não se vê aqui falando, independente de eu estar vendo aqui o que está no meu entorno, a gente, né? Por exemplo, eu não sei como é seu rosto, eu não vi nem fotografia, nada. Não sei, você também certamente não sabe como é o meu, né? Obviamente. Então, isso não importa. Né? Eu não me importo, assim, eu estou conversando aqui com você, não me importa se você é preto, branco, baixo, alto, gay, não gay, enfim, né? Se é cego, não cego. Se você não me falar que é cego e ficar conversando aqui comigo, como é que eu vou saber que você é cego? Sim. Então, essa revolução também tecnológica, né, acaba mostrando para a gente que o que está dentro da gente, que sai pela voz, né, ou por qualquer outra comunicação, né, para quem não fala, por exemplo, né, mas eu acho que é isso, a gente consegue perceber que o que muitos vão chamar de espírito, né, é mais importante do que a imagem. Não importa de que maneira eu sou, de que maneira você é aqui. Somos vozes, né? Somos seres falando aqui num, sei lá, que lugar é esse virtual aqui. E cada um numa cidade, um em Minas, outro em Resende, outro em Saquarema, e a gente está aqui como se estivesse, né, falando assim no telefone na casa do lado, né? Sim. E outra coisa também que queria parabenizar você, Pierre, porque assim, eu não vou falar por todos, mas assim, o que eu achei interessante em você é que você, quando você soube que eu sou deficiente visual, você, em momento algum, você
mudou a maneira de comunicar comigo. Você conversou comigo, está conversando aqui com o público, e isso é importante porque tem algumas pessoas que enxergam, principalmente quando a gente, às vezes, eu quero comprar um lanche, por exemplo, você vai comprar um lanche, aí quando você fala assim, não mande foto não, sou deficiente visual, aí a pessoa, tipo assim, ela muda até a voz para falar com a gente. Tá, entendi, eu vou mandar por alto para você ouvir. Se você não conseguir entender, você fala que eu falo mais devagar, sabe assim, diminui até diminui, não, muda até a maneira de comunicar com a gente, porque por achar que a gente tem outra deficiência além da visão, né? Sim, sim. E Engraçado isso... você falar isso, porque talvez você não tenha percebido, mas eu mudei sim. Na verdade, eu mudei para mais. Eu comecei a admirar mais quando eu soube que você era e tudo que você fazia. Eu falei, claro que eu quero participar, óbvio que eu quero, né? Então, na verdade, meu movimento acontece pro lado contrário, porque realmente, é como a Roberta estava dizendo, né? Quando ela começou a ter contato com outras pessoas também, né? Com a mesma deficiência visual, e ela começou a descobrir coisas assim que ela falou, meu Deus, como as pessoas fazem. Mesma coisa acontecendo comigo, né? Eu faço esse processo de editar os livros que eu narro e de repente eu vejo pessoas que não enxergam fazendo. Eu sei o trabalho que dá. Eu tenho noção e de como não enxergar deve tornar mais difícil, né? A manipulação ali das ferramentas, do programa. Então isso realmente é realmente estimulante. É bom participar, é bom falar, caramba, que legal que tem esse universo acontecendo, porque eu acho que tem que ser assim, não tem outro jeito, né? Senão a vida fica chata também, né? Verdade. E no caso da Roberta, né, que ela tá quietinha aí, no caso, para você, como é assim a comunicação com pessoas assim que chegam, você tem a mesma visão? Como é que é para você? Você já teve algum, sei lá, algum constrangimento com pessoas que enxergam, no caso, né? Como é que foi para você? Então, é o que eu falo para vocês. Eu quase não saio de casa, entendeu? Então, eu vivo no meu mundinho, né? Por isso que lá no grupo eu tô aprendendo, né? E as pessoas estimulam que você tem que sair de casa, entendeu? Então, eu nunca passei por constrangimento, porque eu tô sempre acompanhada, né? De quem enxerga, né? E assim, eu quase não saio, entendeu? É isso, nunca passei constrangimento, não. Não, tá. E para você, assim, quando, tirando assim a parte da alimentação, a parte assim emocional, que eu sei que não foi fácil, não foi legal, porque eu falo com experiência própria, tirando essa parte ruim, né, que é a tristeza que já passando e tal, como foi a mudança para você, assim, enxergar e agora não enxergando? Como foi para você, assim, assimilar tudo? E Então, assim, dizer que caramba, eu tive aquele impacto de ter perdido a visão, eu não tive, porque eu operei a visão, a vista, né, e uhum, o médico falou: "Ó, você tem 6 meses para voltar a enxergar". Então, nessa questão, né, de 6 meses, você está aguardando ali, né, eu acho que eu fui me acostumando, né, então eu não tive aquele impacto: "Caramba, eu tô desesperada porque eu perdi a visão". Não tive. Mas, assim, é claro que a gente fica muito triste, né, porque certas coisas que você precisa fazer, você não tem mais condições de fazer, você tá sempre precisando, né, de uma outra pessoa que enxergue, né. Então e é isso que lá no grupo, né, as pessoas me estimulam muito, né: "Roberto, hoje você tem seu marido, seu filho, mas e o dia da uma hora vai ter uma hora que você não vai ter ninguém para fazer isso para você, né". Teve uma vez que chegou um momento desse na minha vida, entendeu? Que aí eu acho que até comentei com o PR que eu comecei a chorar, porque eu tinha que ir fazer unha, e meu filho tinha jogo no dia, né, que eu tinha marcado, e meu marido não estava em casa. Aí eu desabei: "Caramba, eu tenho que mesmo pegar minha bengala e ir pra rua, porque como é que eu vou fazer agora? Não tem ninguém para me levar", entendeu? Então, eu passei esse momento na minha vida, entendeu? Então, lá no grupo, né, que eu tento, né, seguir lá, né, a orientação, mas ainda não tive coragem, porque você tem que ter coragem, né, não tem jeito, que é uma
uma rotina diferente na vida, né? E assim, eu vou te falar que eu tenho muito medo, porque às vezes eu saio com meu filho na rua, aí às vezes ele brinca comigo assim, mãe, eu vou largar você aqui na rua, porque você não tá reclamando de mim. Aí, sabe aquele desespero? Caramba, que eu vou fazer aqui na rua sozinha, né? Sim. Então, é uma questão, né, que a gente tem que rever, né? Mas, assim, você tem que ter coragem também, né? Então, assim, mas é o que eu tô te falando. Eu não tive aquele impacto, caramba, eu perdi a visão e agora? Acho que foi questão de adaptação, né? E assim, eu já não saía muito de casa mesmo, né? Quando eu perdi a visão. Até porque eu tinha meu filho, né? Que era deficiente. Então, até a Vera falou comigo, Roberta, tudo na vida tem um sentido, né? Será que Deus não fez você perder a visão sabendo que tipo assim, né? Você ia perder no futuro seu filho e você teve mais tempo de ficar com ele. E, assim, é um momento que, assim, eu parei também para pensar nisso, né? Será que eu perdi a visão? Que era para eu ficar mais tempo com ele em casa, né? Porque eu trabalhava muito, né? Eu trabalhava de segunda a sexta, eu dava plantão sábado. Então, eu ficava 24 horas de plantão. Eu entrava sábado no plantão e saía domingo. E chegava em casa no domingo de manhã, entendeu? Então, assim, minha vida era muito corrida. Ela falou, será que não foi por causa disso que você perdeu a visão? Então, a gente tenta, né, assim, pensar por esse lado, né, que, se eu perdi visão para ficar mais tempo, e assim a gente vai levando a vida, né? Sim. Porque eu comentei com você, porque, assim, quando eu perdi a visão, uma coisa que eu trago, que eu trouxe para minha vida, que quando eu enxergava, assim, né, eu brincava, andava, assim, com os meus amigos, jogava bola e tal, então, assim, eu tinha uma vida, né, digamos que razoável, né? E depois que eu perdi a visão, que eu trouxe para minha vida é o seguinte: o que eu não via quando eu enxergava, hoje eu enxergo. Enxergo que eu não observava a natureza, eu não via a beleza que tinha na natureza, eu não observava as coisas. Hoje eu vejo que eu não enxergava era nada, porque a gente não tem aquele tempo assim para parar e observar as coisas, ver como é que ela é, como é que funciona. É tudo automático, né? E depois que eu perdi A a visão, gente, eu comecei. eu acho que você quer dizer, assim, que se a gente não dá valor, né, em pequenas coisas, né, que hoje, né, a gente sem enxergar, a gente dá valor, né? Isso, exatamente, perfeito. Exatamente. Hoje eu dou valor àquilo que eu ignorava quando eu enxergava, né? Então, assim, por isso que eu falo que para mim foi um aprendizado. No começo foi muito, muito triste, foi. É, Só para você ter uma ideia, para você estar conhecendo, eu perdi a visão em 2005 e eu fui realmente acordar para a vida 10 anos depois, que eu fui pegar a bengala, andar sozinho na rua. Hoje eu viajo para qualquer canto. Se eu quiser viajar para outro país, eu viajo, tranquilo. Olha que massa. Mas eu Hoje. não acordei para a vida ainda não, eu perdi em 2008 Nossa. e Não ainda tô acordou para a vida, parada. não acordou só para esse lado da bengala da vida, mas tem várias outras, né, coisas para as Isso. quais você já acordou, imagina. Eu lembro procurando casa para mudar, a Roberta pesquisando casa, mandando casas, assim, né, opções que ela ia lá na internet, via para onde eu queria mudar. Ou seja, uma pessoa proativa, uma pessoa que foi entrar para um grupo de pessoas cegas ou deficientes visuais, enfim, seja lá o termo mais apropriado, não importa, mas com essa condição, o fato é que ela foi entrar para quê? Para divulgar o trabalho do canal, ou seja, totalmente proativa, né? Então, assim, faz várias outras coisas, né? Mas, Roberto, você vai chegar, você vai alcançar isso com êxito, porque eu te falo, porque se eu consegui, você também vai conseguir. Para mim, eu vou falar para você que uma experiência que eu tive é que para mim foi tão difícil. Você vai dar risada que eu vou falar, mas não sei se você já viu. Você já viu quando o bambu, quando ele é novinho, fininho? Eu fiquei tremendo igual várias vezes, assim, com bambu, sabe? A primeira vez que eu pus a bengala na rua, fui na padaria. As perninhas como, né? Igual desenho animado, né? Exatamente. Eu fiquei tremendo assim, falei, pô, será que eu tô indo certo? Porra, E eu andando imagina. devagarzinho, um trajeto que dura, hoje eu faço em 5 minutos, 7 minutos, no máximo. Eu fiz em meia hora, porque eu tava com tanto medo de errar,
tanto medo de cair, tanto medo de bater em algum lugar, tanto medo de tropeçar em alguém, tanto medo de ser atropelado. E, eu fui assim devagarzinho. Aí na segunda vez eu demorei menos. Aí quanto mais eu ia na padaria, mais eu fui aprender. E para mim ir para a escola, eu tinha que pegar ônibus e foi muito difícil, mas eu consegui. Só pra você ter ideia, no começo eu fui parar ônibus, eu tô dando risada aqui, mas na época eu fiquei triste, porque eu morava sozinho na época e foi muito triste. Eu cheguei dar sinal para o ônibus parar e quando foi estacionar era caminhão de lixo, sabe? Eu falei, esse ônibus vai para onde? Não é ônibus não, amigo, é o caminhão de lixo. Vai pro lixão, né? Alô, lixão. É o caminhão da coleta. Eu falei, nossa, Deus. Mas é aí que tá o momento que você vai tomar essa decisão. Você pode fazer disso uma coisa humilhante ou uma coisa engraçada. Simplesmente, né? Simplesmente uma situação engraçada da vida. Aí é que tá a maneira de como a gente interpreta as coisas, né? E é um fato que não é engraçado, na verdade. Qual o problema, né? Eu não enxergo para um caminhão de lixo. Agora, se eu for entrar, porque eu não enxergo o caminhão de lixo, eu me jogo no caminhão de lixo, me trituro e morro, né? A vida não dá, né? Para ser assim. Sim, nossa, foi muito. Assim, hoje eu dou risada, mas assim, na época eu falei assim, rapaz, eu não vou desistir por isso, não. E continuei na escola, continuei estudando, seguindo em frente e tal. E graças a Deus, hoje eu ando tranquilo. A primeira vez que eu viajei, então, nossa, eu medo de ficar perdido. Mas graças a Deus, com isso eu acabei aguçando a minha audição para poder estar ouvindo, conversando com pessoas. E para comunicar com as pessoas. Aí chegar perto de alguém e pedir ajuda, eu falei assim, pode estar me ajudando? Tá. Eu falava baixinho, eu era muito tímido. Hoje não. Eu chego perto de alguém, olá, boa tarde, tudo bem? Você pode estar me ajudando? Eu queria atravessar aqui essa avenida aqui, você pode me ajudar? E tal. Hoje, assim, eu chego e falo, antes eu tinha muito medo. Eu saí o medo de alguém falar um não, o medo de alguém me xingar, me chamar atenção. Eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu tenho que perder esse medo. E eu fiz tratamento com o psicólogo 3 meses para poder tentar amenizar um pouco ali a situação, mas nem isso tirou meu medo. Para tirar meu medo, eu tive que correr atrás e sempre focando naquilo ali. Se eu não focasse, eu não ia conseguir. Então, por isso que eu falou falo uma coisa interessante, né? Um dos pontos que você falou, né, que você mexeu foi na maneira de falar, no discurso, né, de se impor pela voz, né, pela palavra, né. Sim. Oi, você pode me ajudar? Né? E ao invés de estar uma pessoa, não, você pode me ajudar pelos cantos, né? Então isso também são técnicas que ajudam a buscar assim o empoderamento mesmo, né? Se colocar Sim. bem, falar bem, vai sempre atrair a atenção das pessoas que estão ao seu redor. Né? Se chega alguém e fala com uma voz, oi, estou aqui, pode me ajudar? As pessoas vão te ouvir. Né? Então, isso é empoderamento também, né? Que falta na educação do nosso país, de base, né? De trabalhar leitura, enfim, uma série de coisas que as pessoas não percebem, que acham que é bobeira, que é chato, mas não é. Né? Não é, realmente isso te empodera, isso te dá poder para ajudar os outros, para se colocar, para chegar onde você quer, independentemente de enxergar ou não, né? A liberdade de ir e vir. E as pessoas não percebem como o discurso também é importante, né? Se colocar, não é falar corretamente a língua, não. Ajuda também, mas a maneira de falar, né? Sim, é verdade. E isso foi muito legal para mim, porque inclusive eu fiz uma palestra uma vez, aliás, me chamaram para poder fazer uma palestra e eu fiquei assim, como é que eu vou fazer? Eu nunca falei em público, né, e tal, e aí eu falei só, mas você tinha mais ou menos 19 pessoas na sala, contando com os professores e diretores e tal, e alguns alunos. Eu achei, assim, incrível, que eu falei assim, nossa, agora é o momento de eu contar a minha história sem vitimizar. Isso. Eu fui contando a minha história ali e as pessoas ficou assim, eu achei que ia ter alguém ali chorando, coitadinho e tal. Não, as pessoas falaram assim, chegou fazendo pergunta para mim e eu falei, nossa, gostei Essa disso. gera admiração, não pena. Essa que é a diferença. Exatamente. E aí eu fiquei muito feliz. E é isso que Pierre sempre fala para mim, Roberto, você não fica se vitimizando, né? Sempre foi uma coisa. Exatamente, né? Gerou admiração, não a pena. Eu cheguei com uma abordagem de pena da minha amiga, no sentido, porra, quanto sofrimento, e na verdade eu fui vendo que não era para olhar com pena, era para olhar com admiração. E aí que faz toda a diferença, é aí que você se faz uma pessoa forte,
E a Roberta é uma pessoa que onde ela vai, se ela chega ali no grupo, daqui a pouco ela já destaca ali do grupo. Já estão chamando como ela está aqui, enfim. Então é uma pessoa proativa mesmo, que não, né, tá aí, passou, mas tá aí, tá para jogo. Sim. Tá para jogo, inteligente, né, não se deixa passar por burra, porque não enxerga o que você falou, né? É igual quando você não fala uma língua que você está em outro país, a pessoa acha que você é surdo, acha que falar mais devagar e alto vai adiantar, né? Meu amigo, não fala a sua língua, né? Mesma coisa, a pessoa às vezes tá, você é cego, quer falar com você como se fosse um burro. Você não tá entendendo, meu amigo, eu só não enxergo, né? Tipo, Não, mas é isso que lá no grupo, os deficientes questionam muito isso, porque às vezes você vai na rua com um acompanhante, aí a pessoa fala com um acompanhante como se a gente fosse surdo também, né? Sim. Minha filha, eu não sou surda, eu sou cega, né? Se não fosse capaz de entender, de tomar a decisão, né? Porque você não enxerga. Porque não enxerga. É tipo, a gente vai na loja, você fala para ela que a cor é isso. Ela. Não, meu filho, eu escuto, né? É complicado. Agora outra coisa que eu queria comentar, tanto para o Pierre e também para os ouvintes, porque é o público em geral, né, que está aí nos ouvindo, prestigiando aí com a sua audiência, é que, igual eu falei que eu sou deficiente, a Roberta também, mas eu queria deixar uma coisa assim clara, que às vezes acontece, e talvez você pode se deparar com essa situação também, mas se acontecer, só ignora, porque tem pessoas com deficiência visual que, não sei, talvez pode ser a maneira que perdeu a visão, ou porque nasceu com a cegueira e tal, enfim, acaba trazendo uma certa ignorância e arrogância com a pessoa. E algumas pessoas que enxergam acham que todos os deficientes visuais são iguais, mas não são. Igual, tá aqui o exemplo, eu tô aqui conversando, a Roberta também, e aí vocês estão percebendo que a gente não traz isso com a gente, né? Esse tipo de ignorância, arrogância. Por que eu tô falando isso? Porque tem algumas pessoas que não enxergam, que traz a revolta consigo e quer levar para outra pessoa. Igual, por exemplo, assim, tem colegas que não enxergam aqui na capital, por exemplo, que às vezes tá querendo atravessar a avenida, aí chega alguém que enxerga só, olha, eu posso te ajudar? Você precisa de ajuda? Aí a pessoa chega, fala aquele palavrão bem grande, né? E fala, não precisa de ajuda não, eu sou cego, eu sei andar, eu sei fazer isso. Falei, pô, eu acho que a gente tem que ser educado. Não, obrigado, eu consigo andar esse trecho aqui. Agradeço mesmo pela oferta, né, da ajuda, né, e tal. Então, assim, pode ter que se depara com esse tipo de pessoas. Então, assim, só quer dizer que esclarecer que não somos iguais. Eu acho que você falou uma coisa interessante. Eu acho que, assim, nenhuma identidade da gente define quem a gente é. Então, assim, ser cego é só uma identidade sua. Você tem várias outras, né? Sim, você é o cara do blog, você é o cara que estuda, você é o cara que trabalha, o cara que mora, o cara que viaja, blá, blá. Então, assim, ser cego, ser alto, ser baixo, gostar... né, é uma identidade só. Assim, então, né? Então, o fato de eu gostar de livros de animais não vai me tornar igual a todo mundo que gosta de livros de animais, porque tem várias outras identidades que vão te compor. Isso que nos torna diferente. Né? E isso é o preconceito, é você achar que todo mundo é igual porque tem uma identidade. Todo mundo que gosta de cozinhar é igual, todo mundo que gosta de gato é igual, todo mundo que, enfim, né? Você pega uma identidade e acha que todo mundo é igual porque tem aquela mesma identidade. Mas não, você é uma composição de identidades, né? E Sim. Essa composição que vai tornar cada um único. Então, o primeiro ponto é qualquer olhar para uma identidade e querer generalizar é uma burrice, porque generalização é burrice de maneira, né? Vou fazer agora uma brincadeira. De maneira geral, generalização é burrice. Então, acho que esse é um ponto, né? Querer olhar para qualquer identidade, cor, qualquer coisa, preferências, é uma burrice. Segundo, né, no que diz respeito a essas pessoas que você falou sobre, de repente, né, não aceitarem uma oferta de ajuda, eu, honestamente, assim, não me lembro de ter acontecido comigo, mas não né, com uma pessoa que não enxerga, mas claro que já aconteceu com outras pessoas que se oferecem ajuda e você, de repente, leva um safanão. Eu acho que o primeiro exercício é tentar perceber que aquela pessoa deve ter seus motivos para estar reagindo daquela maneira, né? Ela não deve ter sido o tempo todo abordado educadamente, como você, de repente, está abordando. Então, de repente, você está só pagando um pato de várias experiências ruins que aquela pessoa teve, ela já está numa defensiva, né, quer se impor. Então, acho que o primeiro, né, movimento de quem leva esse safanão é tentar fazer esse exercício de não levar para o pessoal, né? Perceber, né, a pessoa e aí tentar compreender e respeitar também, né? O fato de que a pessoa não quer, mas claro que sempre a gente procurar ser educado é sempre a melhor opção, mas
todo mundo, como você falou, independentemente de, né, como não somos iguais, independentemente de ser cego ou não, todo mundo está sujeito a dar uma resposta atravessada para outra pessoa, né, no momento que está irritado, né, e isso é injusto. Então, isso pode acontecer. Acho que não justifica, mas, né, o exercício é sempre você não tentar compreender que o outro está passando por uma dificuldade e abstrair mesmo, né? Mas, e tentar não generalizar, isso aí que você falou. Pegar uma identidade, achar que todo mundo é igual porque compartilha de uma identidade. Assim, sabe aquela história? Vou votar no cara para presidente porque ele gosta de cachorro igual a mim. Tipo, como assim, maluco? Você tem que ver várias outras coisas do cara para saber se você vai votar nele. Não é só porque ele gosta de saber de chocolate, eu também, né? Então, isso não me torna igual a ele. Verdade. E porque eu quis deixar claro que às vezes a pessoa pode se deparar com uma situação dessa e já vi pessoas reclamar ao contrário, tipo assim, nossa, eu fui em tal cidade, não recebi ajuda nenhuma e tal. Aí eu perguntei uma vez, mas você já parou para pensar assim, que talvez não te ajudou, porque tem outros deficientes que passam por ali e fez uma falta de educação, falta de respeito, e a pessoa tá achando que todos são iguais e tal. Então, se a pessoa fala, não, pior que é verdade. Não tinha pensado nisso. Falar para Pierre que as pessoas não têm culpa, né, das coisas ruins que aconteceram na minha vida, né? Então, eu não passo isso para as pessoas. Então, assim, só quem sabe mesmo da minha história, né, é que sabe da minha vida, entendeu? Eu chego nos grupos, ninguém sabe o que eu passei, né? Eu não transmito isso para as pessoas, porque ninguém tem culpa, né? Então, eu acho que a gente tem que lidar com as pessoas, né, no dia a dia, normal, né? Porque eu não vou ficar chorando, né, a vida toda, assim, né, conversando com as pessoas, passar minha tristeza. Então, eu procuro sempre... Imagina. Ih, lá vem a Roberta, corre! Sempre chorando, my God, minha vida. Então eu procuro... a pessoa que me conhece hoje não sabe da minha história triste, né? Até porque eu não passo isso para as pessoas. E tem muita gente que eu converso que não sabe que eu sou deficiente. É o que você mesmo falou aí, né? Que as pessoas não sabem, né? Porque você está ali no WhatsApp, Pausa, né? Não sabe do que está atrás, entendeu? Então tem gente que às vezes nem sabe que eu não enxergo e está conversando normal comigo, entendeu? Então, porque eu não costumo ficar falando as minhas tristezas, né? Então, é o primeiro assunto, né? Assim, não chega eu procuro ser uma pessoa de alto astral, né? Porque senão, né, como é que eu também, né, fico, né, só de tristeza? Não, né? Então, procuro ser sempre uma pessoa mais alegre, né? Bacana. A gente tenta, né? A gente tenta, assim, trazer para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas, tipo assim, trazer energia positiva, as pessoas também que estão ao nosso redor também se contagiar com a energia positiva e todo, né, viver tranquilo, viver em paz ali, do que trazer ali a energia negativa, se vitimizando e tal, e isso é muito importante, que aí as pessoas, igual o Pierre brincou ali, realmente acontece, né, igual, por exemplo, a gente fica trazendo ali a nossa tristeza ali, as pessoas... a pessoa chata, a pessoa que você fala assim, e aí, tudo bem? Era só um tudo bem, era só, né, não é pra pessoa contar a história da vida, tipo, ela não trabalha, e aí, tudo bem? A pessoa, não tá tudo bem, porque... meu Deus. Era só um oi, né? Tipo, não era para você me contar a sua vida. Exatamente. Porque você tem as pessoas íntimas com quem você vai fazer isso. O que você não pode é virar aquela pessoa que, né, tem sempre essa primeira abordagem. Então, daqui a pouco você vira uma pessoa de quem todo mundo foge. Só traz a tristeza. É de uma pessoa que tá sempre vendendo rifa, sabe assim? Uma rifa! Daqui a pouquinho o cara da rifa, corre. Ninguém quer mais comprar rifa, né? Você não pode, é o que a Roberta falou. As pessoas não têm culpa do que aconteceu. Ocasionalmente você vai conversar com alguém sobre o problema, a questão. Mas não chegar já como moeda de troca, né, botando ali a situação, a tristeza na sua vida para você fazer a amizade, por exemplo, criar um vínculo, né? Porque, na verdade, né, ninguém tá afim de gente negativa. Não é que ninguém esteja afim de ter amigos que passam por problemas. Mas são amigos, você vai conversar com um amigo ali, né, plau. Mas imagina, WhatsApp para todo mundo, gente. E tem aquelas pessoas que vão na rede social e falam assim, estou muito triste. Só para alguém perguntar por quê, né? É verdade. Só para alguém perguntar por quê.
Então vai lá, bota logo a coisa, né? Se depender de mim, vai morrer seco, porque eu não vou entrar ali e perguntar por quê. Não vou mesmo. Ou me manda uma mensagem no privado, vamos conversar que eu tô com um problema, beleza. Se fazendo de coitadinho ali, né? Porque, tipo assim, aí é a vitimização, é a pessoa achar que todo mundo, né, que é o centro das atenções. Então, o primeiro exercício né, todo mundo tem suas histórias, né? Então, não sou o centro do mundo. Aí já fica mais fácil você aceitar os problemas que acontecem com você, porque todo mundo tem, né, seus problemas, né? E aí vai buscar um amigo para conversar, é importante conversar. Sim, Mas é igual, por exemplo, a Alicélia, que a gente estava falando naquela hora. Eu admiro demais a Alicélia, porque ela é uma guerreira mesmo. E, igual, por exemplo, eu converso com ela, deixa eu ver, já tem uns 3 meses que eu conheço ela. E eu só vim saber a história dela, conhecer ela realmente, foi no segundo episódio, né, do podcast, que eu vi conhecer a história dela. E eu fiquei, assim, impressionado, porque ela tem um probleminha, tem a deficiência, tem. Mas ela, tipo assim, ela não se deixa se abater por isso. Inclusive, até o médico, tipo assim, sabe, o médico falou para ela assim, você tem 6 meses de vida, você, né, vai, né, falando que ele ia morrer e tal. ela me contou isso também, E eu achei incrível a resposta. Ela falou assim, é amanhã? Aí ele falou, não. Então tá bom, vamos pensar no hoje, deixa amanhã para depois. Então, tipo assim, eu achei muito incrível. Ela é muito forte. E ela falou assim, tá aí, tá vendo? Eu só fosse esperar os 6 meses, ficar ali chorando, deitado ali na cama, ali nos cantos ali chorando. Olha, você vê, já se passou mais de 10 anos, então, ou seja, ela... É sempre a opção na decisão que você toma de onde você vai focar a sua atenção, né? Se é nesse problema e vai ficar esperando esses 6 meses passarem, ou se coisas vão, né, acontecendo momentaneamente, diariamente, e de repente mudam essa trajetória que acabaram não sendo 6 meses, né? No final das contas. Exatamente. E igual quando eu pedi a visão, no início ali, todo mundo falando, mas você vai voltar a enxergar, é passageiro. E eu fui só alimentando aquilo ali, criando expectativa e... Nossa, e aquele filme tá ficando frustrante. Foi passando 1 ano, nada da minha visão voltar. 2 anos, nada. Eu falei, rapaz, eu Como volto a você enxergar. perdeu a sua visão? Eu acabei não sabendo. É descolamento de retina e glaucoma. Como da Roberta, né? Descolamento de retina. Isso. Eu tive descolamento de retina E aí teve uma hora que você assumiu, assim, não vai voltar. Isso aí eu falei, não vai voltar não. E aí que eu acordei pra, assim, tive um relacionamento, né? E, inclusive, eu tive um relacionamento, já fui casado, né, e tal. E antes de eu ter esse relacionamento, até então eu tinha isso na minha mente ainda, que eu ia voltar a enxergar e tal. Eu falei, não, quer saber? Não vou ficar pensando nisso mais não, porque eu tô vendo que não vai acontecer, e foi só uma expectativa. E deixei isso, assim, de lado, né, para poder viver a minha vida, que eu não tava vivendo a minha vida. Tava vivendo. Tava esperando chegar o momento de voltar a enxergar para continuar, né? Exatamente. Eu fiz igual um urso, né? Tava hibernado. Sim. Mas às vezes é necessário, né? O processo mesmo, né? Sim. Porque também não dá para ser tão assim, né, racional, tipo, blá, tem o processo mesmo, né, de aceitação da realidade, porque é uma mudança muito brusca de realidade, né? Não enxergar daqui a pouco, né? Enxergar e daqui a pouco não enxergar e realmente ficar com a expectativa. Mas aí a hora que você, né, realmente encarou a coisa de frente foi a hora que a coisa começou, a sua vida voltou a andar, né? Você começou a pensar a sua vida já com essa condição. Então, beleza, daqui para frente, né? A brincadeira agora é assim, né? É verdade. Inclusive, né, o que me deu assim, uma levantada assim, também na minha vida foi que eu gosto muito de artes marciais, sabe? Uhum. E eu ficava assim, nossa, como é que deve ser faz e tal. E eu falei, quer saber, eu não vou ficar perdendo meu tempo pensando nisso, não, eu vou correr atrás. E correr atrás, fui conhecer, fui pesquisando. Inclusive eu fiz por alguns meses ali, eu achei muito legal a experiência. Ter vontade de ser um atleta mesmo, vontade de fazer para valer. Só não fiz por falta de oportunidade mesmo, que a cidade onde eu moro não tem assim uma estrutura legal para mim estar fazendo. Mas quem sabe um dia se eu tiver a oportunidade eu vou fazer. Claro. Você tem quantos anos? Eu te perguntei. Eu tenho 33. Super novo. Muita água ainda vai rolar.
E quem sabe um dia eu chego lá, eu fazer artes marciais, tudo que eu gosto, né? Que é tanto informática quanto Meu amigo, artes você marciais. já anda sozinho na rua sem enxergar, você tá louco, claro que você consegue fazer artes marciais. É o que você falou, talvez é a oportunidade que aí não tenha no seu tom, mas é óbvio que você vai fazer. Se você tiver a oportunidade, eu não tenho a menor dúvida que você vai tirar de letra. Porque essa conscientização corporal que você já tem espacial para andar na rua vai ser... E acho que fazer arte marcial só vai ainda aumentar mais, né? Essa consciência corporal, né? Sim, verdade. Então, pessoal, nossa, eu me empolguei aqui no bate-papo, que foi muito bacana. É uma pena, né, quem tá chegando no finalzinho, né, de mais um episódio aqui. E quero poder agradecer a vocês, né, pela participação. Imagina. Bom, estamos sempre à disposição, né? É. Do que precisar, né? Sim. Exatamente. Bacana. E trocar então, ideia, né? É isso, é bem interessante. E quero mais uma vez aí, né, agradecer aí ao pessoal aí que está nos ouvindo, que vai nos ouvir aí. E espero que goste, né, desse conteúdo, que foi muito bacana, muito legal o nosso bate-papo aqui. E é isso aí, gente. Então, estamos chegando aí ao fim de mais um episódio. E espero que vocês estejam gostando. E se tiver também alguma sugestão, alguma ideia, alguma dica também de conteúdo que possa estar trazendo, é só também deixar aí no comentário. Então, mandar uma mensagem também no WhatsApp, né? Eu vou deixar aqui o meu número para quem também quiser entrar em contato. Pode ficar à vontade. O DDD aqui da minha cidade é 37, né? Dígito 9 8804 1889. Repetindo, 37 daqui da minha cidade, dígito 9 8804 1889. Pode mandar mensagem. Estarei à disposição para poder estar atendendo vocês. E fico muito feliz aí, né, de poder contar com vocês aí. E quero agradecer ao Pierre, a Roberta por estar aqui e por esse bate-papo e por ceder um tempo, né, do seu dia para poder estar conversando aqui um pouquinho com a gente. Né? Obrigado mesmo, de coração. Imagina, foi um prazer. Tá, boa noite. Qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Um abraço. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.